quase 17 mil pessoas que estavam lá participando do congresso, então, do mundo todo. E nós trocamos parceria, nós trocamos figurinhas com esses outros colegas, né? Tem muito brasileiro lá. O Brasil ele tem um ponto muito alto no mundo sobre qualidade dos procedimentos que a gente faz aqui. Tem muita pesquisa boa no Brasil. E eu acho que o Brasil ele coloca um ponto muito importante no mundo, na estética, na saúde e no bem-estar. Eu fui no congresso, quem não sabe, a doutora Joyce e eu somos casados, né, há 26 anos, e eu fui pela Mundial FM fazer a cobertura do congresso e aproveitamos e fizemos a cobertura da passagem do Papa Leão XIV por Monte Carlo, né? Mas, porque eu acabei ficando de motorista da doutora Joyce. Claro, a gente aproveitou para trabalhar um pouco, para fazer alguns contatos importantes aqui para o Instituto de Oncologia de Juí. E a doutora Joyce participando do congresso, eu tive envolvido andando ali pelas instalações do congresso. Um congresso muito grande, com uma infraestrutura gigantesca, né? E encontrei muitos brasileiros, inclusive brasileiros que são protagonistas aqui no Brasil em trazer tecnologia, né? Como o Dr. Fares, que é cirurgião plástico e que toda a sua equipe ele representa uma das maiores empresas de saúde do mundo, e outras indústrias também ali instaladas. E muito pesquisador, né? Muito artigo novo e foi discutido muito sobre canetas, né? E o que há de novidade, o que vem por aí. A plenária, então, o Fórum Grimaldi, que é onde ocorre esse congresso, ele é gigantesco, ele comporta tranquilamente toda essa população que foi participar, com conforto, né? Isso é uma coisa muito interessante também, porque isso não acontece em outros lugares do mundo. Mas a plenária, né, que é a primeira palestra, então, quando abre o congresso, foi muito interessante, porque ele discutiu sobre as canetas emagrecedoras, né? Até onde nós já temos as pesquisas, quais são os próximos movimentos, então, quais são as pesquisas futuras que estão em andamento, as novas medicações, né? Então, a gente não vai parar só no Mounjaro. Já tem solicitação até para o segundo semestre no Brasil de chegarem novas medicações, novas canetas com menos efeito colateral, com mais eficácia de porcentagem de emagrecimento. Então, são coisas que estão sendo altamente discutidas. E essa plenária ela falou muito sobre, realmente, a questão do controle da obesidade e também outros usos da caneta, né? Como controle de lipedema, de inflamação. Foi falado sobre pesquisas também das canetas sobre endometriose, algumas pesquisas também sobre redução de oxidação, que é a inflamação no organismo. Então, tudo com perspectiva de aumento de longevidade, né? Então, todas essas pesquisas, com muita base científica, estão evoluindo para o aumento da longevidade e os primeiros resultados são bem favoráveis, né? Então, a gente ainda não pode extrapolar esse uso, porque as pesquisas elas não estão concluídas, mas até onde se sabe, os resultados estão bem favoráveis. Falou-se muito sobre proteínas, o uso dos peptídeos, né? Os peptídeos hoje, para quem mexe um pouquinho no Instagram, rede social ou qualquer rede, né, social e mídia, vai abrir, vai ver alguma coisinha sobre peptídeo, as pessoas falando sobre peptídeo. Então, isso foi muito falado. Tá? E peptídeo, vamos lá, não é uma coisa tão recente, né? Não, peptídeo, vamos dizer assim, o que são peptídeos primeiro, né? Peptídeos são pequenas junções de aminoácidos. Aminoácidos são partículas de proteína, né? Então, a gente tem os aminoácidos, né? Que são aquelas partezinhas isoladas da proteína. Quando você junta 2, 3, 4 partezinhas de aminoácidos, a gente chama isso de peptídeo. Do ponto de vista de eficácia, é o que realmente manda a mensagem, entra na célula e faz com que a gente tenha aquele comando para ter determinada função. Vou dar um exemplo de peptídeo que nós temos e usamos há muito tempo no mundo, que é a insulina.
tá? A insulina que nós injetamos nas pessoas que têm diabetes é um peptídeo, tá? A insulina é um peptídeo que tem a função de baixar a glicose. Então, é um sistema muito eficaz e perfeito para aquela determinada função. As próprias canetas emagrecedoras o são Mounjaro, os análogos do GLP-1, hoje eu falo Mounjaro porque é o que mais a gente tem usado, mas o Mounjaro é um peptídeo também, né? Dentro da parte estética, nós já usamos peptídeos como cosmético há muitos anos. Tá? Há mais de 25 anos a gente usa com segurança e eficácia os peptídeos de cobre, né? Como cosmético. Né? E agora, os estudos estão evoluindo para os peptídeos injetáveis. Né? E só salientando, assim, todos estão em estudo, tá? A gente não tem liberação de vigilância nem sanitária. aqui, nem fora do Brasil ainda. Não. Né? Então, estudos ainda muito recentes, ainda não está em uso humano comercial, só para deixar isso claro. Ele está, até quando você for olhar, ele está liberado como pesquisa, tá? Mas, então, muito cuidado, porque a gente está vendo muita coisa equivocada, né? Principalmente nas redes sociais. Mas os resultados são promissores, são interessantes, eles entregam, então, melhora de massa muscular, melhora de questão de gordura corporal, colágeno, densidade de pele. Então, tudo isso está sendo estudado e a classe médica pede que a população tenha um pouco de paciência para esperar. Claro. Né, isso ser realmente aprovado e liberado. Né? Porque a gente tem visto, e essa é uma questão que esse programa trabalha muito, de alertar as pessoas daquilo que às vezes está aparecendo em rede social, que está aparecendo na mídia, e que não é real ainda e que pode dar algum risco. Então, a gente tem acompanhado, às vezes, no Instagram, que tem profissional que está usando esse negócio. Ou seja, quem está usando de forma ilegal e anticientífica, né? E colocando as pessoas em risco. E nós já tivemos modismos antes, que ainda não haviam estudos concluídos para aquele nível de uso, que é o GH, que é o hormônio de crescimento, que tem a sua função e tem estudos para tratamento de adolescentes que pararam de crescer, entre outras coisas, mas foram usados como adjuvantes no anti-envelhecimento, que é um termo que a gente não gosta de falar. Porque não existe. Porque nada reverte o envelhecimento, mas algo para melhorar a força muscular. E acabou que esse uso off-label, que começaram a fazer de forma muito ampla no mundo, há 15 anos atrás? 20. Acho que 20 anos deu um ápice disso. Teve consequências que as pessoas começaram a ter câncer. Principalmente de intestino. Né? A gente teve um surto de câncer de intestino por abuso dessas substâncias. Mas o que eu vejo assim? Né? Então, a gente tem, e isso eu já uso na prática no consultório há muitos anos, né? Que são, não são peptídeos, mas eles são, então, aminoácidos, né? E algumas proteínas que, sim, podem ser injetáveis. Eles têm liberação tanto no Brasil quanto no mundo, né? O que eu gosto muito de usar no consultório, que é o NCTF. Ele tem um pool de vitaminas dentro dessa composição e isso, sim, está liberado para ser injetável. Né? Então, a gente vê muito a questão do preparo da pele, do colágeno, até para receber outros tratamentos, para aquela pele que ficou desvitalizada no climatério, ou, principalmente, a gente vê agora muito consumo de gordura facial, no uso da caneta, né? O rosto fica consumido, fica com aspecto mais envelhecido, até por perder, às vezes, a gordura aqui nessa região das têmporas. Né? Então, assim, são produtos que são eficazes, são seguros, são liberados. Né? Então, esses produtos também foram mencionados muito no Congresso, que o que pode ser injetável, né, tem que ter esse tipo de liberação. O resto a gente usa como uso cosmético tópico. Tópico, né? Que são os cremes. Os tópicos, mesmo que já existem, que já já tem no mercado. existem, né, que a gente usa, mas que tem um resultado muito bom, né, excelente. Então, dentro dessa linha voltando ainda aos assuntos do Congresso, foi falado muito sobre a questão de inflamação. Eu fiquei muito feliz com esse congresso. O do ano passado eu já saí de lá muito feliz. Esse ano eu fiquei muito mais, porque foi falado muito de um assunto que eu gosto,
que é a microbiota intestinal, a saúde, né, interna, o controle da inflamação, a questão hormonal. Esse ano foi falado, ano passado não tinha sido falado muito. Então, o controle hormonal, principalmente da mulher no climatério e na menopausa, influenciam muito nos resultados de performance de vida. A gente não está falando só sobre qualidade de pele, questão estética. Então, ele é um congresso que ele olha para o paciente de uma forma muito inteira, de uma forma global. Então, trabalhar essa parte junto, né? Então, com a parte hormonal, junto com a ginecologia, deixar nas pessoas que podem ter a reposição hormonal, isso de uma forma hormônio, ou das que não podem fazer isso de uma forma com fitoterápico, por exemplo, é você oferecer qualidade de vida para essa pessoa. E aí sim, quando você tem essa parte, né, intestinal, orientação do ponto de vista hormonal, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, quando a gente decide por fazer um tratamento estético, o resultado é muito melhor. Ele fica mais bonito, mais elegante, a gente usa menos produto, ele é mais duradouro, a pessoa fica mais natural. Então, é o que hoje tudo se procura, né? A gente quer resultados bonitos, duradouros, seguros, com naturalidade. Eu tenho muita paciente ainda, quando vai de primeira consulta, que tem muito medo de... eu não quero parecer que eu fiz isso, eu não quero ficar artificial. E a gente entende, né? Existiu um pico de exagero, né? De preenchimento, principalmente falando, né? Exageros de preenchimento. Tinha-se o equívoco que tratar envelhecimento era com volume, né? Então, muitos profissionais faziam isso. A gente vê hoje, graças a Deus, cada vez fazendo menos. Mas eu sempre trabalhei do ponto de vista da medicina que a gente tem que regenerar de dentro para fora, né? Então, estruturar de dentro para fora, melhorar, e aí sim o tratamento que a gente vai optar, seja ele qual for, seja laser, seja fio, vai funcionar muito melhor. E isso é o que vai dar durabilidade em qualquer rejuvenescimento, né? Porque nós falamos que não há nada que rejuvenesce mais uma pessoa do que a sua atitude. Exatamente. Então, não adianta você estar com a pele bonita, com o rosto bonito, você tem que estar com a atitude bonita, e para estar com a atitude bonita, você tem que estar bem. E isso foi falado bastante, porque eu atendo muito paciente com queixa de cansaço. Muito, 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 muito. Então, a nutrologia, ela entende que existe... Quando tem alguma coisa que não está funcionando do ponto de vista metabólico, o corpo manda sinais para ti e diz assim, olha, você está cansado. Mas aí entra o papel do médico, né, numa boa consulta, numa investigação, na solicitação dos exames específicos, de entender onde é que está aquela quebra dessa engrenagem. Nós somos uma máquina perfeita, né? A princípio, o nosso funcionamento ele tem que ser sincronizado. Quando falta algum dentinho dessa engrenagem, começa a ter algumas falhas. E aí, o nosso organismo vai compensando isso ao tempo que ele consegue, mas chega um momento, e isso acaba tendo junto com o envelhecimento, né? A gente não vai compensando mais. E aí surgem queixas, surgem dores inespecíficas, surgem cansaço, insônia. E um desses dentinhos dessa engrenagem é a parte hormonal, metabólica, outro é a parte alimentar, outra é a parte intestinal, outra é a parte da microbiota. Então, o ideal, quando a gente consegue botar toda essa engrenagem funcionando, o organismo responde muito melhor. E aí, sim, eu tenho o retorno das minhas pacientes dizendo assim, eu consigo mais disposição, eu tenho mais facilidade para fazer atividade física, eu não canso tanto, meu sono está melhor. Então, é aí que a gente vê que está agindo certo. E com intervenções normalmente simples. As pessoas, às vezes, acham que nós vamos ter que mudar muita coisa. Não, às vezes a gente só tem que tirar alguns hábitos que não estão sendo saudáveis naquele momento e, às vezes, a pessoa não percebe, o paciente não entende que aquilo já não cabe mais para aquela fase de vida. Então, parte de uma boa consulta, de um bom diagnóstico, e aí, sim, no final, temos a conduta, mas nunca a conduta antes do diagnóstico. E aí,
para concluir essa frase, é muito cuidado com as condutas prontas das mídias sociais, né? Então, muito blogueiro, muita questão, faz isso que resolve tal coisa. Cada um é cada um tem o seu diagnóstico. Então, o que funciona para mim não funciona para outro. Não dá para simplificar tanto cada ser humano. Cada pessoa é única. É muito individual. É muito única. E tudo aquilo que promete algo rápido, tomem cuidado. E mágico, tomem cuidado, porque na saúde, na medicina, nas ciências biológicas, nada é muito rápido. Todo o resultado é lento e progressivo. Eu sempre deixo o exemplo de andar. Nós nascemos e demoramos para aprender a andar pelo menos 1 ano. Tá? Demoramos para aprender a falar e demoramos para reaprender. Quando nós, por idade, ou por um acidente, ou por uma doença, deixamos de caminhar, vamos para a cama, a reabilitação também é lenta. Ela é lenta. Ninguém volta de um dia para o outro, porque os processos biológicos são lentos e progressivos. Nós podemos encurtar este caminho usando terapêuticas aplicadas, mas isso é muito esforço, é um processo. repetição, tudo é um processo. Esse teu comentário é importante também para hoje a gente está... Eu acho que quando a gente usa canais como esse que nós estamos aqui hoje, ou as nossas redes sociais como um processo educacional, a gente está contribuindo para que as pessoas entendam isso, exatamente isso, que tudo é um processo e não existe milagre. Então, ao longo desses anos, a gente vem falando, olha, não existe tratamento único, existe gerenciamento, existe planejamento, né? Isso eu estou falando da parte de saúde e também de estética. Então, não tem um tratamento que vá fazer isso. É uma sequência, é um combinado de técnicas que a gente vai colocando desde camadas mais profundas até a parte superficial, do ponto de vista de colágeno, de estruturação de pele. É como uma construção. É uma construção, é uma obra, e nós somos seres humanos inacabados, né? Nós estamos sempre em construção e a gente está em constante envelhecimento, né? A gente começa a envelhecer desde que nasce. É como uma casa, né? Então você tem que construir, para ficar uma casa muito bonita, você tem que fazer toda a base dessa casa, depois você vai fazer a parede vai ter o seu reboco, do seu reboco a massa corrida e a pintura, e depois disso a manutenção. Então, é uma construção, são processos, e depois disso tem que dar manutenção também. Tem que dar manutenção. E a manutenção é o cuidado do dia a dia, e para quem quer manter a estética da pele, o cuidado médico, o cuidado estético, o procedimento, a reposição. É muito importante. De uma forma sequencial, né? Achei muito interessante o Congresso por ele trabalhar a beleza como um todo. Ele trabalhar, não só mostrar procedimentos, cirurgias, fios, que eu quero que você fale no próximo bloco um pouquinho sobre fios, que eu achei fantástica essas tecnologias dos fios, dos antigos fios russos, que são... Como que chamam esses fios agora? Agora eles são os fios... Desde 1980, eles são chamados de fios aptos. Fios aptos, que são lá da República da Geórgia, onde você esteve no passado e retorna esse ano também para mais um treinamento lá onde eles desenvolveram esses fios à fábrica. Né? Esse ano eu volto para um treinamento e volto também como palestrante do Congresso. E tão importante esse Congresso porque ele deu enfoque não só a essas tecnologias, ele deu enfoque à ciência nutrológica, à alimentação, às suplementações, né? E principalmente a conduta de vida e aquilo que funciona em conduta de vida. Achei muito interessante, gostei muito das pautas do Congresso e é impressionante como a tecnologia tem se desenvolvido para isso e como o olhar se junta mais, cada vez mais nós somos aquilo que nós comemos e o que fazemos. Né? Exatamente. Então, é interessante, às vezes, perceber que a gente teve que evoluir tanto a ciência para saber que nós temos que fazer o básico bem feito. Uhum. Né? A gente teve que colocar tanto estudo elaborado, complexo, para entender que você tem que comer com qualidade, dormir com qualidade, ter boas relações, ser uma pessoa feliz para sim. Porque o objetivo de todo mundo quer viver mais e bem. Exatamente. Ninguém quer viver mais somente. A gente não quer ter muitos anos na nossa vida sem ter qualidade.
ninguém deseja ser dependente, né? Perder a sua autonomia. O que mais o ser humano preza é a autonomia, né? Não depender de outro para coisas simples, né? Para ir ao banheiro, tomar o banho, comer, se vestir, isso é o básico. Preparar a sua comida. Preparar a sua comida. Então, a longevidade, o termo longevidade, ele engloba a qualidade, né? Não é só mais anos, né? Então, não é só a pessoa que viveu muito, não. Se ela é longeva, viveu bem. Subentende-se que dentro disso ali tem qualidade. E a gente tem visto que dá para aliar a qualidade de vida à beleza. E eu quero dar um exemplo da Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi ela vai completar 74 anos esse ano, agora em agosto, 1º de agosto. Eu ia falar da Elô Pinheiro também. A Elô Pinheiro saiu essa semana, né? Que ela estava... A Elô Pinheiro, para quem não conhece, a Elô Pinheiro é a garota de Ipanema, aquela que inspirou o Vinícius de Moraes e o Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, a comporem a música Garota de Ipanema. Então, a Elô Pinheiro está com 85 anos, se eu não me engano. Eu vou pedir ajuda aos universitários agora para pesquisar. Eu não tenho certeza. Mas por volta, ela passou dos 80 anos. É mais do que a Bruna Lombardi. E ambas estão lindas, do ponto de vista de beleza. 82. 82 anos, a Elô Pinheiro. Mas com saúde. A Elô Pinheiro está dançando, sambando, Sim. dando pirueta, né? E a Bruna Lombardi a mesma coisa. Ou seja, aliou-se longevidade com qualidade de vida. É você olhar para uma pessoa e falar: meu Deus, ela tem cara de 50, né? Ela parece uma mulher de 50 anos. Mas não só pela pele, pela aparência, pela sua atitude. Então, elegância, beleza, tem que estar aliada à atitude. E para ter boa atitude tem que ter saúde. E saúde tem que começar pelo que se come e pelo que se faz. Muito bem, estamos recebendo então a doutora Joyce Votrich, que está trazendo as novidades do AMWC Mônaco, onde ela esteve agora este mês e final do mês passado, né, o maior congresso de saúde, beleza, bem-estar, nutrologia, né, e todas as ciências aliadas aí a uma qualidade de vida com saúde e beleza. Esse é o Simple Talk, aqui é o Dr. Aníbal Nogueira, é um programa aqui da Mundial FM que traz todos os sábados de manhã uma conversa simples sobre saúde com temas relevantes e muito mais, né, com qualidade de informação, informação segura para vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, continue aí com a gente, que a doutora Joyce agora no próximo bloco vai falar um pouco mais sobre as novidades desse congresso e sobre o que ela trouxe do congresso e está já tendo no consultório e as novidades que vêm por aí. Tá na Mundial FM. Tá bom demais! Ver o mundo com clareza faz toda a diferença. E na Óptica Focal, a sua visão é prioridade. Trabalhamos com lentes Zeiss e Varilux, referência em qualidade e conforto visual. Nossa equipe é treinada diretamente pelos fabricantes para garantir o melhor atendimento. Com laboratório próprio e tecnologia de ponta, oferecemos mais agilidade na entrega e um acabamento impecável. E para refletir o seu estilo, temos uma coleção completa de armações, unindo estilo, conforto e elegância. Traga sua receita e faça os seus óculos de grau com a Óptica Focal, na Rua Ernesto Alves 156, em frente aos Correios. Na hora de construir, escolha quem entende do assunto. A Cerâmica Caspar é referência em painéis protendidos, lajes protendidas, lajes treliçadas e blocos cerâmicos de vedação e estruturais. Desde 1980, entrega qualidade, garantindo eficiência, segurança e agilidade com transporte próprio. Ligue 513562-2300 ou acesse ceramicacaspari.com.br. Construa com quem é líder. Cerâmica Caspari, a maior indústria de lajes protendidas da América Latina. Na Kika Moda Íntima, as novidades do outono já tomaram conta das lojas. Pijamas que abraçam o corpo com leveza, perfeitos para os dias mais fresquinhos da estação. Lingeries nas cores e modelos que traduzem as tendências da próxima estação, do básico ao sensual e do casual ao marcante. Na Kika você encontra o conforto necessário para acompanhar a sua rotina com a qualidade que você sente ao vestir. Kika Moda Íntima. Visite nossas lojas e acompanhe todas as novidades pelo Instagram @Kika Ijuí. A
Modinha, estilo e tendência em um só lugar. Aqui, a moda feminina ganha um novo significado. A Modinha é referência em estilo moderno para mulheres que amam se vestir bem em todas as fases da vida. Para gestantes, oferecemos peças que unem conforto e elegância, valorizando cada momento especial com looks sofisticados e ajustáveis. Já para quem busca a moda casual ou sofisticada, temos uma curadoria impecável de roupas que seguem o que há de mais atual no mundo fashion. Venha descobrir coleções exclusivas que combinam com estilo, versatilidade e autenticidade, porque você merece se sentir linda em qualquer ocasião. A Modinha, na 15 de novembro, 164, no centro de Ijuí. O Rio Grande tá diferente, pra mim, pra você, pra toda gente. Está diferente na segurança pública com o lançamento do RS Atento. O sistema de monitoramento e cercamento eletrônico combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas. É mais vigilância e proteção para as cidades e para o ambiente escolar. O Rio Grande está diferente e fazendo a diferença na vida de todos os gaúchos. Governo do Rio Grande do Sul. Ter um veículo para chamar de seu é ter autonomia para o seu dia a dia. A liberdade de ir e vir é essencial e no Sicredi a gente acredita, sonha e realiza com você. Conte com financiamento para veículos e tenha liberdade para dirigir a própria história. Sicredi, juntos aceleramos os seus planos. Financie com o Sicredi. Muito bom dia, estamos de volta com o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde aqui na Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira. Esse é um programa que vem através do Instituto de Oncologia de Juí Oncoclínicas, da Oncocell Genômica e da Oncosite Pesquisas Clínicas. Trazemos todos os sábados temas relevantes em saúde e conversas muito fluídas aqui, com muita informação de qualidade. Hoje nós estamos recebendo a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga, e está trazendo as novidades do maior congresso do mundo de saúde, beleza e bem-estar, que é o AMWC Mônaco, onde ela esteve e trouxe muitas novidades. No primeiro bloco nós falamos um pouco do que se discutiu de ciência, do que veio de inovação, do quanto o Congresso cada vez mais traz que beleza é saúde global, ou seja, é viver muito com qualidade e que para se manter beleza tem que cuidar de dentro para fora. Mas das tecnologias, doutora Joyce, o que vem de novo para ser aplicado em Ijuí lá na clínica Joyce Votrich? Olha, esse ano me chamou muito a atenção das tecnologias no Congresso, porque não foi criada, não surgiu, como nos últimos 5 anos vinha surgindo novas tecnologias, né, inéditas. Né? Uhum. Então, surgiu a radiofrequência microagulhada robótica, o radiofrequência monopolar. Então, foram surgindo essas tecnologias ao longo desses últimos anos. Então, esse foi um congresso de mais consolidação. Exatamente. Então, o que se tem dessas tecnologias consolidadas? As técnicas, então o aprimoramento dessas técnicas, aprimoramento das técnicas do laser de CO2, da radiofrequência monopolar, então assim todas essas tecnologias que você dispõe na clínica. Exatamente. Então assim também a gente fica muito tranquilo e feliz por já dispor dessas tecnologias, né? Claro, é sempre um desafio do ponto de vista de uma tecnologia nova. A gente tem que esperar ela realmente ter validação, saber como é que funciona, tem todo um custo, um investimento, são equipamentos caros, mas esse ano eu fiquei muito satisfeita porque se houve uma combinação, então os novos protocolos, eles conseguem incluir essas tecnologias em tratamentos únicos. Então, a soma dessas tecnologias na mesma sessão multiplica o efeito do colágeno, não soma. Uhum. Ele multiplica. Então, quando a gente... dos casos que eu sempre falo, onde 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1, no caso, às vezes, acaba se tornando 6. Então, a gente tem a multiplicação do efeito de estímulo do colágeno, isso baseado em ciência, em biópsia, em análise da célula mesmo. Então, associando laser,
associando radiofrequência, ultrassom, microagulhamento. Quando você associa isso, tem a possibilidade de fazer, principalmente na mesma sessão, você não tem a soma desses produtos, né? Você tem a multiplicação, é quase exponencial. E você coloca isso no mesmo equipamento que consegue fazer ao mesmo tempo? Ou faz São em camadas? são equipamentos diferentes, isso é feito em camadas, né? A gente sempre vai começando da mais profunda para a mais superficial, mas para a gente atingir isso, normalmente eu uso de 4 a 5 tecnologias. O que é interessante é que, com esses protocolos, com esses pesquisadores que nos trouxeram essas técnicas, né? A gente sabe, então, como fazer isso no mesmo dia. Né? Então, estimula, porque o cuidado que o paciente vai ter é o mesmo. Né? Se ele fizer uma tecnologia de cada vez, ele vai se cuidar toda vez naquele mesmo período. Então, otimiza também o tempo hoje que é tão corrido. Quando a gente otimiza, faz isso, consegue fazer tudo no mesmo dia, além de você multiplicar os resultados, você otimiza o tempo daquela pessoa que hoje está trabalhando, tem criança pequena, não pode ficar parado tanto tempo, conseguiu aqueles dias do feriado para ficar, né, mais quietinho. Então, a gente consegue ter um resultado interessante, mais duradouro e também com essa multiplicação do efeito, principalmente de colágeno, né? Sobre os fios, mudaram técnica, tem técnica nova, tem novas aplicações? Então, os fios aptos, esse ano eles venceram mais um prêmio, né? Enquanto a gente estava lá no congresso, eles receberam a notícia, então, que eles receberam, então, eu acho que é o 8º ano consecutivo do melhor fio do mundo. Né? Por quê? Porque ele tem uma dupla ação. Ele tem a ação de sustentação, ele reposiciona o volume do rosto que a gente vai pesando, vai derretendo ao longo do tempo, então ele atua nesse sentido. E o produto, o fio, né, a gente chama ele de bioestimulador sólido. O composto do fio é um bioestimulador duplo, que é a caprolactona e o ácido polilático. Então, é como se a gente fizesse um 2 em 1. Né? Por isso que ele eu acho o fio um tratamento extremamente tecnológico, porque ao mesmo tempo que quando a gente passa o fio, você já vai fazendo o bioestímulo, que é o colágeno, né, com o componente do fio, e as garrinhas que ele tem reposicionam as estruturas que vão descendo com o passar do tempo. Então, nada entrega isso. Né? Claro, nós entendemos que, eu sempre falo para as minhas pacientes, determinadas situações, a pessoa tem que estar apta a receber os aptos. Né? A gente brinca com isso, mas os aptos, o nome é antipitose, antiqueda. Antiqueda. Né? E, então, estar com a saúde, né, razoavelmente em dia, não ter perdido tanto volume do rosto, para a flacidez, a gente às vezes precisa estruturar algum ponto, aí o resultado fica perfeito. Né? Então, quando a gente... E como eu falei anteriormente, a combinação de técnicas também funciona para os fios. Às vezes eu associo na mesma sessão pontos de preenchimento, o botox, mas o fio, né, ele tem esse poder de tração e sustentação com o bônus do bioestímulo. Né? As garrinhas, o material dele é um bioestimulador. Muito bem. E ele é utilizado também junto com essas outras tecnologias? Sim, na sequência correta, né? Os fios a gente não consegue fazer no mesmo dia de uma tecnologia, então normalmente a gente opta por fazer algumas tecnologias que preparar o terreno. Que imitam calor, eu costumo fazer antes. Se a gente acaba fazendo e existe o desejo da tecnologia depois, a gente tem que respeitar um período, né? Uns 45, 60 dias, que é um período de segurança, mas eles casam com tudo, né? Eles combinam com todos esses outros procedimentos. E um soma o outro e, no final, se multiplica o efeito do colágeno. E as técnicas novas dos fios foram lançadas, tiveram diversas aulas sobre aptos no congresso, foram técnicas principalmente para esse peso aqui, que é onde eu tenho muita queixa das pacientes, que vai dando aquele bulldogzinho que a gente chama, e vai dando, principalmente... Logo abaixo aqui do ângulo da mandíbula, a perda do contorno da face com o pescoço. Né? Então, são essas técnicas de pescoço, são essas técnicas de sustentação, e eu gosto muito porque a gente vai usar a própria gordura que nós temos aqui e jogamos aonde ela estava, né?
no local correto, né? natural dela, né, que a gente vai. Então, é um tratamento sequencial. Eu tenho pacientes, eu trabalho com fios os aptos, né, há quase 3 anos. Agora, já fui convidada, fiquei muito feliz esse ano para ser palestrante no congresso, né? Então, isso vem pela casuística, né, pelo número de pacientes já tratados. Eles têm um controle muito interessante, porque eles vão ranqueando os médicos que mais passam fios no Brasil, e essas pessoas, então, são convidadas a dividir a sua técnica, dividir as suas experiências para contribuir com os outros colegas também. Então, por isso que eu fiquei muito feliz, né, então, de ser convidada para ser palestrante nesse congresso. E é um congresso mundial, acontece na República da Geórgia. Que é no leste europeu. Que é no leste europeu, e a República da Geórgia é onde surgiram esses fios, é onde a tecnologia se desenvolve, e é Ilíquia o nome da fábrica? A Ilíquia é a distribuidora no Brasil. É a Aptus mesmo. Aptus é na Geórgia. E é o congresso que reúne as pessoas no mundo todo para discutir isso. E muito importante, você como brasileira, como ijuiense, estar nesse congresso falando com o mundo todo, com especialistas, e poder ter a segurança de que você está aqui para poder entregar essa tecnologia também às pessoas. Isso é incrível, né? Eu acho que eu realmente não esperava, né, receber esse convite. Fiquei muito feliz, né? Acontece em julho esse congresso. Né? Agora tá chegando. E eu fiquei muito feliz com o convite, né? E eu acho que poder dividir o que a gente faz dentro do consultório, a gente também sempre ganha um pouquinho, porque todo mundo que está lá está com esse objetivo. E qual que é o teu diferencial de técnica que você está inovado aí para levar para o congresso? Então, a técnica cervical, né? A técnica da região cervical da papada. Do pescoço. Do pescoço, né? A flacidez cervical, ela é um desafio, ela é difícil, porque a gente não pode esquecer nunca da indicação cirúrgica, né? Então, quando existe a indicação cirúrgica, uma flacidez muito avançada, o fio não substitui a cirurgia, isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Mas eu tenho pacientes que não desejam operar por diferentes causas, né? Ou não têm condições, ou têm medo, ou não querem submeter uma cirurgia. E alinhando a expectativa, então, do resultado do fio, ele também pode ser uma opção. Mas ele não entrega um resultado cirúrgico. Isso eu sempre deixo muito claro para as minhas pacientes, né? O fio, ele reposiciona, ele estimula o colágeno, ele trata a qualidade de pele. A cirurgia, ela tira a pele que está sobrando, corta e dá ponto, tá? São coisas que a gente tem que ter muito claro nesse sentido. Mas, para cada área tem o seu. E, comentando a dúvida de uma paciente essa semana que nós fizemos fio, na região cervical, ela me perguntou assim: doutora, eu fiz fio, mas se eu quiser operar daqui 5, 10 anos o meu rosto, eu posso? Eu falei, gente, claro. A composição do fio é bioestimulador, né? Então, o fio não atrapalha a cirurgia. E da mesma forma, o paciente fez a cirurgia, daqui a 5, 10 anos quer passar um fio no rosto, porque o processo do envelhecimento continua. A flacidez vai voltar, né? Mesmo tendo corte, tendo feito a cirurgia. Eu quero manter, eu quero cuidar. Às vezes não precisa nem tanto tempo, né? Às vezes 3, 4 anos depois da cirurgia, a manutenção de qualidade de pele ela é importante, né? Então, o fio ele entra como um auxílio. As duas coisas se complementam, uma não exclui a outra, cada uma tem o seu momento. Mas eu sempre falo para os meus pacientes que a gente está tratando emagrecimento nesse momento, é muito importante trabalhar em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que está se emagrecendo, principalmente aliado às canetas emagrecedoras, o estímulo de colágeno. Não deixar para depois. A flacidez depois do emagrecimento, ela é mais difícil de recuperar. Do ponto de vista financeiro é mais caro, porque tem que ser usado mais produto. E, às vezes, não é o resultado que a pessoa deseja, que ela almeja, né? Então, trabalhar o bioestímulo de colágeno em paralelo, ao mesmo tempo do emagrecimento, é inteligente, tá? É inteligente do ponto de vista de resultado e é inteligente do ponto de vista financeiro também. Perfeito. E falou agora que você tem trabalhado com emagrecimento.
ali, somando técnicas e principalmente com a reeducação nutricional, eu tenho visto resultados bem importantes que você tem tido de pacientes que eu conheço. A gente trabalha com alguns pacientes pós-oncológicos que trataram, e uma informação que a gente trouxe numa outra entrevista, que a perda de peso e a prática de atividade física podem aumentar em 37% a chance desse paciente não morrer de câncer. 37%. E aumentam em 28% as chances do câncer não voltar. Né? Exatamente. E a obesidade hoje cada vez mais ligada ao câncer, mas ligada a várias outras doenças. E as pessoas que eu vejo o relato lá na clínica, que conversam conosco, que perderam 10, 15, 12 quilos, 6 quilos, 8 quilos, e que melhoraram muito a sua disposição e qualidade de vida, só que fazendo isso de uma forma acompanhada e equilibrada. Me fala um pouquinho sobre essa questão que você também está aliando isso, a pessoa continuar bonita, não ficar com os efeitos do emagrecimento também. Sim, isso foi discutido bastante no congresso, que se falava muito sobre os rostos do GLP-1, né? Os rostos do Mounjaro, os rostos do Ozempic. E agora está se falando sobre o corpo, né, do Mounjaro, o corpo do Ozempic. Então, o emagrecimento, o que nos deixa com características de saudável, é o nosso revestimento, revestimento de gordura que nós temos no rosto, principalmente a questão dos braços. Eu sempre falo do bumbum, né? Então, principalmente a mulher e o homem também, quando ele emagrece, o glúteo, né, o bumbum é uma área que as pessoas percebem que some, né? O braço, nessa região do tchau, a pele sobra demais. Então, aliar tecnologias junto é muito importante. Só que a gente tem que começar do básico bem feito. Tá? Então, a gente tem que ter um diagnóstico. Primeiro, ver se falando especificamente sobre caneta, né? A gente não emagrece hoje só com caneta, tá, gente? A caneta ela é um aliado, mas tem outras formas, né, de emagrecimento. A gente sempre tem que achar a raiz do problema. Às vezes a causa é uma ansiedade, e tem que ser tratada a ansiedade. Mas falando especificamente sobre caneta, quando a gente usa esses análogos do GLP-1, que são peptídeos, né, o Mounjaro, por exemplo, um bom diagnóstico, ver se esse paciente está apto a poder usar, né? Então, temos que fazer exames de sangue, temos que ter ultrassom de abdômen, ver como é que está esse fígado, essa vesícula, não pode ter cálculo biliar, né? Não pode ter pedra na vesícula. Então, essas coisas são as que liberam para o uso seguro, para a gente não ver tanto problema, né, do uso indiscriminado, como a gente já teve alguns meses atrás e saiu nas mídias. Depois disso, temos um diagnóstico, exames de sangue, uma bioimpedância, né, um exame da microbiota intestinal para ver a questão da inflamação intestinal. Aí sim a suplementação de probiótico cabe ou não, né? A orientação, o cardápio, a quantidade de proteína que tem que se comer por dia, a atividade física que é melhor para aquele momento, o que o paciente consegue fazer. E então, assim, é um acompanhamento 360, né? Então, a gente pega o paciente como um todo, é um acompanhamento integral. E nós dispomos, então, tanto do ponto de vista de tecnologias, nós temos o Unique Pro, que faz controle de flacidez, que faz estímulo de colágeno, não deixa a gente emagrecer e ter aquela pele que vai ficar sobrando depois. Mas também tem, sim, a questão hormonal, temos a orientação com atividade física. É um processo. Hoje de manhã eu estava lendo uma matéria na CNN e me chamou a atenção, que fala assim, 10 maneiras simples de perder a gordura abdominal. Me chamou a atenção porque não existe o simples. Isso é marketing para chamar a atenção, para a gente ler. E realmente funcionou porque eu fui ler. As 10 maneiras simples de se perder gordura abdominal é você ter uma dieta equilibrada do ponto de vista de proteína, do que você precisa, fazer atividade física, respeitar os horários, dormir bem. Então, assim, isso, gente, não é simples. Se fosse simples, todo mundo fazia sozinho, tá? É difícil, precisa de acompanhamento e tem muita desinformação, né? Então, até essa matéria me chamou a atenção. Ela é desinformativa, porque ela gera a expectativa do que fazer
em cada passagem ali, em cada frase, o que a gente não se consegue de uma forma sem orientação e sem diagnóstico. E até me chamou mais atenção ainda que tinha um erro, né, de escrita na matéria que dizia assim: não comer pouco antes de deitar. Não comer pouco. É. Não comer pouco é comer muito. Exatamente. Então, assim, me chamou a atenção e eu vi depois, eu falei, será que eu estou entendendo mal? Não. Todas as pessoas nos comentários olharam. Matéria assim, da CNN. Matéria da CNN. Então, eu vou comer muito. Para os jornalistas aqui, a Ayla chega a arrepiar, né, Ayla? Eu ia dizer, chamou atenção, né? Mas me chamou a atenção. Porque o jornalista revisa bem isso antes de pôr no ar, ainda mais num então, site não, importante. Né? Uma vírgula muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, a frase era, não comer pouco antes de deitar. Gente, os comentários foram os mais... então, tá, vou comer uma pizza, porque amanhã eu tô magro. Né? O pessoal também... Né? Mas, assim, é tanta desinformação, e eu acredito que não tenha sido intencional, isso pode ter sido só um erro de revisão, né? A intenção da matéria é nobre, porque a gente sabe que a obesidade é uma epidemia, quer motivar as pessoas, quer dar dicas simples, mas a questão do simples frustra. Porque quando você vê uma matéria bonita, colorida, das imagens mais perfeitas como eles fizeram, a e pessoa aí acha que vai que chegar fácil. Simples, né? É simples e eu não consegui, frustra. Então, assim, gente, não é simples, é um processo. Se fosse fácil, as pessoas fariam sozinhas. Se fosse fácil, a gente não tinha caneta, não tinha tanta pesquisa para desenvolver remédios aí que vão auxiliar ou então vão fazer um grande trabalho para o emagrecimento. Né? A gente dá dicas sempre aqui, tentando simplificar, até falando do nosso programa, tentando simplificar dizendo que perder peso, você fazer o básico bem feito, mas para você ter resultado de muita qualidade, você vai precisar, claro, fazer isso de uma forma profissional. Orientada. Perder peso, todo mundo que quis perder peso aqui sabe que não é fácil, que requer disciplina. E nós, seres humanos, somos criaturas indisciplinadas por natureza. Nós somos criaturas que buscam o prazer. Então, a gente não pode esquecer, são duas coisas muito importantes. Comer é um prazer. Né? Quando a gente come a mais, existe uma questão também, um prazer, é o hedônico, né? O que te dá satisfação. Então, o paladar, ele é único, ele é individual. O comer bem é muito cultural. Nós temos o nosso padrão de comer bem aqui no Rio Grande do Sul, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Nordeste, que é diferente dos Estados Unidos. Então, cada um tem a sua cultura do comer bem. O que acontece? O exagero, a ansiedade, a compulsão, enfim, são vários e às fatores. vezes você tem esses fatores que precisam ser tratados juntos. Exatamente. E uma frase que eu sempre ouço de paciente é que, doutor, eu tento, é muito difícil, eu tenho ansiedade, eu tento emagrecer, eu tento não comer tanto. E é difícil. E outra coisa, quando a gente faz, isso eu vejo muito assim, dietas extremamente restritivas que as pessoas faziam. Você estoura na outra ponta. Você pode dar problema, você pode desenvolver uma osteoporose, uma desnutrição. O problema é o reganho de peso. Tá? Então, as minhas pacientes, elas têm muito medo do reganho de peso. E hoje, inclusive neste congresso no AMWC, foi falado que o acompanhamento do emagrecimento tem que ser feito, no mínimo, por 2 anos, para a gente diminuir o risco do reganho de peso. Então, não existe... Isso é uma questão que até a cirurgia bariátrica, né? O paciente que não tem um acompanhamento intensivo no pós-cirurgia... Vai ter reganho de peso. Ele vai ganhar, ele vai enganar a cirurgia e vai ganhar peso novamente. Então, a obesidade é um substrato para doenças graves, para doenças importantes. É um dos motivos de encurtar a vida das pessoas, de comprometer a qualidade da vida das pessoas, mas... A obesidade é uma das doenças mais complexas e mais difíceis e mais multifatoriais que conhecemos. E ela requer um trabalho profissional por detrás para que você tenha resultados também favoráveis. Né?
Claro que começa pelo básico bem feito, vai fazer atividade física, caminhada, aeróbica, que isso vai mudar a tua vida também. Não, os benefícios são enormes, né? E aqui eu trago também informações sobre essa questão do acompanhamento, né? Às vezes vai ser necessário acompanhar por mais tempo, né? Esses 2 anos são fundamentais para se prevenir o reganho do peso. E aqui eu trago também o sofrimento de algumas pacientes que às vezes vêm e falam assim, doutora, eu como menos do que eu estou comendo antes de entrar na menopausa, eu não estou emagrecendo, eu estou ganhando peso, estou ficando, elas dizem que elas estão ficando quadrada, né? O tórax vai aumentando, a circunferência abdominal, essa é a expressão que elas usam. Então, sim, existe uma resistência hormonal à perda de peso e aí, às vezes, a gente tem que mudar a estratégia alimentar. Nós temos a cultura aqui do muito carboidrato, né? A gente tem que mudar esse enfoque, trazer mais proteína para a dieta, então comer mais carne, mais ovo, mais derivados do leite, né? Para quem pode. Então, são essas estratégias que o simples não existe. Né? Então, essa matéria que eu vi da CNN, eu achei válido trazer aqui para falar e existe muita frustração. Quem vem consultar comigo, às vezes já tentou de tudo, e é frustrado porque não conseguiu. E hoje as canetas têm trazido essa realização, né, de conseguir perder o peso, manter, e os pacientes têm ficado muito felizes com isso. Mas fazendo isso de uma forma acompanhada, coerente e usando de técnica de ciência por detrás, para dar principalmente segurança para os pacientes e alertar sobre o uso indiscriminado, principalmente as canetas vindas do Paraguai. Eu gostei de uma atitude que foi tomada agora, não só pela Anvisa, mas pelo Ministério da Justiça, que não tornou só as canetas vindas do Paraguai. Existe uma outra marca que não tem patente no mundo e que é regulamentada no Paraguai e que no Brasil não pode entrar porque ela não tem liberação da Anvisa. O Ministério da Justiça tornou ilegal, não é só não regulamentada, ela é ilegal. Então, portar estas medicações é tráfico internacional de drogas. Então, um alerta aí a quem aventura ir para o Paraguai para contrabandear estas coisas e vender no câmbio negro aqui. Não vai ser tratado como contrabando. Tráfico internacional de droga dá 14 anos de prisão. É inafiançável, né, e apodrece na cadeia. Hoje os presídios são lotados, então esse alerta. Então, quem quer cometer crime contra a saúde pública aí pode se enrolar nisso. Muito bem, mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. É uma manhã que essa hora passa muito rápido aqui, a gente estava falando, porque nós sempre trazemos pessoas que entendem do que estão falando, falam com muita propriedade, e a doutora Joyce fala com muita propriedade, porque ela emprega aquilo que ela prega no consultório lá em casa. Por isso que eu estou magrinho, bonitinho, porque eu tenho que seguir essas normas também. E para mim funciona, gente, e funcionou da forma difícil, da forma simples, e hoje funciona da forma natural. Então, esse ano passado todo, eu consegui perder 10 quilos e manter, né? Com todo um acompanhamento e que também com disciplina. Depois disso, a gente tem que ter disciplina para estar mantendo na vida. Mais uma conversa simples sobre saúde nas nossas manhãs de sábado. Esse é um programa aqui da Mundial FM para toda a região, que está sempre trazendo informações relevantes em saúde. Vem através da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocel Genômica, todas as empresas que estão lá no Instituto de Oncologia de Juí. Doutora Joyce, suas considerações aí finais para os nossos ouvintes e espectadores. Então, é sempre um prazer estar aqui, né? A gente transmite informação de qualidade, traz alguns questionamentos para a população. Eu acho que a gente trabalha muito no combate à desinformação, né? É importante isso. Nós ficamos sempre muito felizes que a audiência desse programa, a gente tem percebido que as pessoas nos trazem, eu escuto o doutor Aníbal na rádio todo sábado. Então, a gente percebe que a audiência do programa tem aumentado, porque as pessoas buscam informação de qualidade. Então, para mim, ser convidada para estar aqui sempre é um prazer, né, para divulgar as coisas novas, porque às vezes a gente vai para outro lugar do mundo, anda e
E é tão corrido o dia do consultório que a gente não tem esse tempinho de parar e sentar e compartilhar com as outras pessoas, né? O que, de fato, a gente trouxe para mudar a prática no consultório. Claro que as minhas pacientes estão a par, né? Porque elas me acompanham, estão sempre lá também no Instagram e no consultório, mas aqui a gente tem a oportunidade de informar, com certeza, um número muito maior de pessoas que, às vezes, podem estar passando por uma situação, né, nesse momento de desejar mudar o seu estilo de vida, a sua questão de saúde, e eu me sinto muito honrada, né, de poder contribuir com isso. Muito bom a gente poder estar trazendo para a Ijuí sempre tecnologia. Acho que essa é uma missão nossa aí, que nós fazemos muito bem, e trazemos aqui as pessoas que trazem tecnologia e que trazem informação de qualidade para a gente. Muito bem, gente. Para você que pegou o programa na metade e gostou do assunto, esse programa já está disponível no canal do YouTube aqui da Mundial FM. A partir de segunda-feira, ele vai estar editado lá no canal do YouTube e do Spotify do Instituto de Oncologia de Ijuí. Maiores informações nas nossas redes sociais, @ioi.med. E para quem quer o Instagram da doutora Joyce, é doutora Joyce Votrich. Dr. Joyce Votrich. É Joyce com S, tá? Senão você não vai encontrar. Doutora Joyce Votrich é o Instagram da doutora, onde estão informações, técnicas e tudo aquilo que ela traz de novidade. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui todos os sábados trazendo informações. Ayla, muito obrigado por ter feito a técnica hoje aqui do programa. Imagina, o prazer é meu. Eu ainda não domino esta mesa mas quem sabe logo, logo, né? É mais uma habilidade a ser desenvolvida, né? E a todos vocês, então, um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até o próximo sábado.